Olá, alunos, familiares, professores. Olá, professor doutor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, diretor executivo da FUVEST. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, professora Vera, queria cumprimentar todos os colegas. Estamos aqui também com o professor Eduardo Figueiredo, coordenador de Física do Centro Educacional Objetivo, professor Giuseppe Nobilioni, coordenador de Matemática do Centro Educacional Objetivo, do curso e Colégio Objetivo, e estamos hoje aqui num dia muito especial, que acabou de ser lançado o programa do vestibular para 2026. Portanto, será o nosso ano dependerá desse programa. Professor Dr. Gustavo, é um prazer muito grande o senhor estar aqui com a gente mais uma vez e gostaríamos que já fale de início o que é importante nesse programa, nessa inovação deste ano. Obrigado, professora Vera, queria cumprimentar os professores aí presentes e também aqueles que nos acompanham e dizer que esse programa, na verdade, é uma adaptação do programa da FUVEST, que se torna menos itemizado, nós não temos mais aquela quantidade infindável de itens a respeito de cada uma das disciplinas, mas temos, isso sim, e é o aspecto mais importante do ponto de vista pedagógico, segundo me parece, uma articulação entre os objetos do conhecimento das diversas componentes curriculares, com as habilidades que o candidato deve desenvolver enquanto está estudando, para que ele possa mostrar que ele já adquiriu as competências que cada uma das grandes áreas do conhecimento exigem daqueles que fazem o percurso pelo ensino médio e pretendem entrar na universidade. Então, eu acho que essa é a grande inovação, uma forma diversificada de apresentação do programa do vestibular. Vocês podem notar que ele está bastante mais enxuto do que ele foi no passado, e nesse programa divulgado hoje, como a senhora já mencionou, nós temos a indicação das competências, das habilidades e dos objetos de conhecimento. Então, quando a gente compara em termos de extensão com o programa antigo, a gente precisa lembrar também deste aspecto. Entrou coisa nova aqui, a indicação das habilidades e das competências, e os objetos do conhecimento ocupam um espaço, mas já não é mais aquele espaço gigantesco que havia no programa dos vestibulares anteriores. Isso não significa, entretanto, e eu já quero deixar isso bem claro para os professores e os alunos do Objetivo, que a FUVEST esteja, de alguma forma, abrindo mão de conteúdo. A FUVEST gosta de conteúdo, conteúdo é importante, mas não o conteúdo pelo conteúdo. O que nós queremos é que o candidato, a candidata do vestibular, consiga articular aquele conteúdo que ele apreendeu nas aulas, na escola ou no cursinho, com a realidade, com a contextualização, para mostrar que ele desenvolveu aquela habilidade, que ele possui aquela competência que a Base Nacional Comum Curricular entendem como relevantes para o estudante que está finalizando o ensino médio. Professor, doutor Gustavo, eu posso falar para o senhor que esta prova que acabou de ser realizada pela FUVEST, segunda fase, ela lembrou muito esse aspecto fundamental, que é ter o conhecimento, mas ter o espírito crítico, saber entender o que está acontecendo no meio ambiente, nas questões, veja bem, por exemplo, uma questão de química, uma questão relacionada à energia, uma questão de geografia relacionada ao meio ambiente, uma questão de biologia, savanização, ou daqueles crustáceos, né, que estavam contaminados, que é uma coisa da realidade, uma coisa que o jovem está vivendo, que está acontecendo, e que ele tem que saber empregar o conhecimento dele nestas questões contemporâneas, nessas questões que estamos vivendo.
Confere isso, professor? Confere, e é bem essa a ideia que presidiu a elaboração deste programa para o vestibular 2026. A senhora acabou de dizer aquilo que é, para mim, o mais óbvio. Nós não vamos mudar a prova. O que nós fizemos foi adequar o programa para que ele reflita aquilo que a Base Nacional Comum Curricular exige e aquilo que a FUVEST já estava praticando. Interdisciplinariedade, complementação do conhecimento com a realidade, vinculação bem demarcada desses dois aspectos e também a cobrança do conteúdo, porque o estudante não pode negligenciar o conhecimento que a escola, que o cursinho podem proporcionar a ele. O que ele tem que fazer é absorver isso e conseguir ser capaz, ser hábil para aplicar isso na realidade. Então, é exatamente isso. Quando se fala em mudanças na FUVEST, é preciso lembrar que a Fundação sempre faz as mudanças de modo paulatino. Ela vai dando pistas nas provas de coisas que vão sendo aprofundadas, e quando isso já está consolidado, a gente tem a oportunidade, como nesse caso, de apresentar um programa muito mais adequado à contemporaneidade. E mudanças estruturais da prova, elas são sempre informadas com muita antecedência. Então, podem ficar tranquilos os estudantes, nós vamos manter a primeira e a segunda fase do modo como elas são hoje. Isso não impede, professora Vera, que amanhã alguma unidade que gerencia o curso, sei lá, de fisioterapia, decida que vai deixar de cobrar uma certa componente curricular, uma certa disciplina, e passar a cobrar outra, né? Porque isso sempre acontece de ano para ano, pode haver essas mudanças, aconteceu recentemente em medicina, e é importante que as pessoas estejam preparadas, porque também é preciso lembrar, na primeira fase cai tudo, inclusive cai agora de forma assumida, de forma direta, arte, cai educação física, cai sociologia e cai filosofia. Então, esses 4 componentes curriculares passam a ser diretamente cobrados. Isso não significa que eles já não aparecessem nas provas de primeira fase. Apareceram, só que eles apareciam num outro contexto, e um contexto muito vinculado à interpretação de texto, de imagens, de gráficos, de tabelas. Agora vai ser possível fazer uma pergunta efetivamente vinculada com a qualquer uma dessas componentes curriculares. Professor, vamos ver se o professor Giuseppe quer fazer alguma pergunta para o senhor, tá? O doutor Gustavo está aqui para nos ajudar, então vamos ver, ele é coordenador de matemática e pode perguntar tanto na matemática como em qualquer outra área do conhecimento. Pois não. Doutor Gustavo, eu já olhei o programa e, como o senhor disse, praticamente tudo que era questionado continua no programa. E eu observei na prova da FUVEST que as questões já mudaram em relação ao ano passado. Foram questões com enunciados bem longos, tipo diferente de enunciado, e o que se exigia de matemática não era tão complexo como era antigamente. O conhecimento técnico de matemática que foi exigido nessa última prova de matemática foi menor que nos anteriores, não é? E eu acho isso muito bom, eu só temo, é isso que eu quero perguntar para o senhor, que às vezes, caminhando para essa direção, a gente acaba desprestigiando um pouco o conhecimento que ele deve ter de matemática propriamente, principalmente para um aluno que vai para a área de exatas, onde a matemática, com certeza, é muito, muito importante. Então, não sei se o aluno, às vezes, se estimula a estudar todos os assuntos, né? Essa que seria a questão.
Olha, professor, eu acho que a prova ela exigia um conhecimento de temas fundamentais. Isso eu vou falar em geral, tá? Não vou falar especificamente da matemática, mas de temas fundamentais de cada uma das disciplinas. E é preciso a gente lembrar que as 3 primeiras questões elas são cobradas num número muito maior de provas do que a quarta, que aparece ali no meio do caminho, e a quinta e a sexta. A quinta e a sexta são muito vocacionadas para os estudantes da área de exatas, porque eles normalmente são cobrados ali ou matemática e física, ou matemática e química, né? E nesse contexto, as questões 5 e 6, elas são mais, vamos dizer assim, voltadas à matemática pela matemática, ao passo que as primeiras 4 questões, elas tinham um contexto e uma aplicabilidade Sim, todos eles, todas importante. elas. Eu acho que a questão número 4, por exemplo, era uma questão mais difícil, bastante difícil, aliás, aquela sobre os juros. Mas o que nós pensamos quando fomos montar Sim, a essa prova? foi realmente, se o senhor me permite, que exigiu conhecimentos matemáticos, de PA, de PG, de trabalhar com logaritmos, saber trabalhar, tinha que ter conhecimento realmente, isso é verdade. Isso é verdade. E aí o que a gente pensou? Por exemplo, economia, administração, direito, que são áreas que lidam com o conceito de juros, com a aplicação de juros, etc., elas cobram 4 questões de matemática. Então não fazia sentido essa questão ficar como a quinta ou a sexta para que esses estudantes não respondessem, ao passo que a quinta questão, por exemplo, que era a questão talvez menos contextualizada, ficasse apresentada para um candidato de humanidades. Então, isso foi pensado também, juntamente com a banca e com a banca revisora, para que nós dessemos esse aspecto de aplicabilidade da matemática na realidade. E isso, obviamente, não tira do candidato a necessidade de conhecer a matemática. Mesmo que ele vá fazer uma área onde só cai biologia e química, ou que só cai geografia e história, no segundo dia da segunda fase, na primeira fase cai matemática, né? E aí o número de questões é maior, a variedade de temas também será maior. Apenas o que eu notei é que o nível, do ponto de vista de conhecimento matemático, foi questionado menos nessa prova que nas provas anteriores, certo? A não ser essa questão que o senhor falou dos juros, né? Que era bem complexa, bem de economia mesmo. Mas a ideia, professor, é que os alunos consigam aplicar aquilo que eles aprenderam nas questões. Me incomoda muito o conteúdo pelo conteúdo. Então, botar uma equação ali, uma matriz, isso pedir para ser resolvido, isso ficou muito lá atrás no passado. Eu falo para os alunos, não existe mais, faça isso, resolva aquilo. Isso não existe mais há muito tempo já. E eu tenho percebido que essa ideia de contextualizar, de interpretar o texto, tem aumentado bastante. O meu receio, às vezes, é o aluno se perder na interpretação, quando o mais importante na prova de matemática seria ele ter conhecimento de matemática, porque não podemos esquecer que existe um dia da FUVEST unicamente para português, certo? Sim. Então, no segundo dia, eu acho que tem que dar muito valor, ou pelo menos não perder, não esquecer de dar valor para os conhecimentos técnicos relacionados com a matéria que está sendo questionada, né? Essa é a minha colocação. Tá certo, tá bem. Vamos levar isso em consideração. Professor Dr. Gustavo, o nosso coordenador de física, professor Eduardo Figueiredo, está aqui também, né, presente com a gente. Então, veja se ele quer formular alguma pergunta para o senhor.
A senhora colocou as duas matérias que eu não entendo nada para eles perguntarem para Claro mim, que o né, senhor professora entende, Vera? o Eu senhor que sou das o senhor entrou humanidades. brilhantemente numa faculdade de O Direito. senhor comentou tudo a respeito da prova e Ele fiquei sabe- impressionado porque eu já não estou lembrado muito bem da prova que nós resolvemos antes de ontem, né? O senhor lembrava de todas as questões que foram pedidas? Então, o senhor conhece também a matemática. Por isso é o diretor executivo da FUVEST. Bom, gente, vamos Desculpa, falar um pouquinho. professor, o senhor ia falar. Então, primeiro eu quero cumprimentar a FUVEST pela excelência da prova. Uma prova belíssima, sem nenhuma restrição, nenhuma crítica em qualquer questão. A única coisa que me frustrou um pouquinho é que, das 6 questões, as mais bonitas não entraram nem para biológicas nem para exatas. Só para matemática, física, etc. A última questão, que era a mais bonita de todas, ficou restrita aos cursos de matemática e física. E as 3 primeiras, 2 delas eram de mecânica e uma de eletricidade. Quer dizer, excluiu-se totalmente a parte de termologia, de ótica e ondas, e colocando 2 de mecânica. Talvez fosse mais conveniente colocar pelo menos uma de cada capítulo da física nas 3 primeiras questões, para que seja uma divisão mais equânime. Agora, eu queria saber se a FUVEST está muito parecida com o Enem. A prova da FUVEST é muito parecida com o Enem, só que num nível mais elevado. Eu quero saber se a tendência é continuar assim, uma prova parecida com o Enem, maneira de abordar as questões, mas mantendo o nível de qualidade. Quer dizer, o nível de qualidade do Enem, por exemplo, não se compara ao da FUVEST. Quer dizer, são questões ligadas ao dia a dia, mas num nível muito superior da FUVEST. Quero saber se a tendência é continuar assim. Acho que sim, acho que a tendência é continuar dessa forma. A minha preocupação aqui como diretor da fundação é a de que os candidatos e candidatas consigam compreender a realidade que envolve aquela questão. Inclusive, algumas vezes, eu, por exemplo, quando fui resolver uma das questões de matemática, resolvi, lendo o enunciado, de um jeito diferente daquele que a banca elaboradora e depois a banca revisora tinham apresentado como a resposta esperada, né? Então, eu já não estudo matemática e menos ainda física há mais de 20 anos, eu já não me aproprio mais da forma mais pura, digamos assim, das fórmulas e dos conceitos e das aplicações. Mas eu consegui chegar ao mesmo resultado usando uma outra linha de raciocínio. Então, esse aspecto ele é bastante positivo, me parece, e conversando com as bancas de correção, eles também concordam com esse ponto, porque permite ao candidato que às vezes esqueceu um aspecto formal da disciplina A, B ou C, chegar a um resultado muito adequado para a proposta da questão, usando outra linha de raciocínio. Então, isso me parece que veio para ficar. Também o gap entre o Enem e a FUVEST em termos de exigência que o senhor apontou, não muda a menos que o Enem mude. Se eles quiserem ficar mais difíceis, ok. Mas o Enem já mudou um pouco, na minha opinião. Já está questionando mais. Tem questões difíceis no Enem também, coisa que não tinha no começo. E então esse aspecto ele está ali vinculado com essas questões. Agora, com relação especificamente à prova de física, e vamos contar aqui um pouquinho de como é que é feita a segunda fase. A gente tem um número maior do que 6 de questões, normalmente 9 ou 10 questões são apresentadas pela banca elaboradora, o revisor ou a revisora fazem as críticas necessárias, etc. Quando as questões estão prontas, a gente pede para a banca elaboradora indicar qual a ordem que eles colocariam na prova, sabendo que as 3 primeiras aparecem em muitas provas, a 4ª ali no meio do caminho e a 5ª e a 6ª em poucas.
E depois a gente pede a mesma coisa para o revisor. Pois eu vou lhe dizer, professor, física foi a única área em que elaboradores e revisor indicaram exatamente a mesma ordem. Escolheram as mesmas questões e indicaram exatamente a mesma ordem. E eu falei, bom, se tem consenso entre eles, quem sou eu para me intrometer? Mas eu vou levar às bancas do próximo vestibular essa sua sugestão de diversificação dos grandes capítulos de cada uma das componentes curriculares, porque isso também é importante para os candidatos que muitas vezes podem ter dificuldade, sei lá, no capítulo ótica, e aí aparece 3 questões de ótica ou 2 questões de ótica e ele é prejudicado. Então vamos pensar nessa diversificação para o próximo ano, com certeza. Professor, eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Não somente a FUVEST, mas a grande maioria dos vestibulares não tem preocupação na física com algarismos significativos. Então, às vezes aparece um dado 1,0, depois aparece um dado 7, depois aparece outro 9,00. Quer dizer, e tem que haver pelo menos uma uniformidade. Ou trabalhar com 2, ou com 3, ou com 1 significativo, mas de uma maneira harmônica, pelo menos em cada questão. E não há essa preocupação nem na FUVEST, nem no Enem, nos grandes vestibulares não tem essa preocupação. Pouquíssimos vestibulares fazem isso com rigor. O ITA, por exemplo, faz com rigor, coloca o algarismo significativo correto. Eu gostaria de saber se não pode dar uma orientação nesse sentido, de verificar algarismos significativos de uma maneira homogênea em cada questão. Claro, eu vou levar isso à banca de física e sugerir a eles que nós passemos a adotar isso. Às vezes até pode ser, não vou dizer que seja, que eles tenham feito dessa forma e depois a equipe que faz a revisão, a diagramação, etc., imaginou que aquilo não tem função e eliminou. Então eu vou ficar atento a partir de agora. 7,0 é a mesma coisa. Pode ser o raciocínio de alguém que não é da área, mas se o professor está me dizendo que isso tem uma significação e uma relevância importante, eu vou conversar com a banca e com a equipe para que a gente passe a adotar esse mesmo rigor que o ITA usa, por exemplo. Eu agradeço. Professor, doutor Gustavo, é assim, ó, na área de humanas, agora nós sabemos que está entrando sociologia e filosofia. Elas entrarão, sociologia e filosofia, só na primeira fase ou também na segunda fase? Ótima pergunta, professora. Eu queria deixar isso bem claro. Para o vestibular 2026, o primeiro dia de provas da segunda fase continua sendo língua portuguesa, literatura e redação. Não é uma prova de linguagens, não vai cair inglês, não vai cair arte, não vai cair educação física. E as provas do segundo dia continuam vinculadas às componentes curriculares, as antigamente chamadas disciplinas. Então, não é porque naquela prova cai, por exemplo, física e química, que há risco de passar a cair biologia, porque as 3 estão juntas em ciências da natureza e suas tecnologias. Então, por enquanto, artes, educação física, sociologia e filosofia estão por fora da segunda fase. Ótimo. Tem que ficar claro que os estudantes já estão preocupados e já estão começando a perguntar. Eu já tive pergunta disso. Agora há pouco eu falei, nossa, Sim. Mas que rapidez, né, que eles têm a preocupação, né? Então, eu agradeço o senhor de ser claro só na primeira fase, portanto, né? Como acontece com o Enem. Mas não significa... Exato. Pode ser que lá na frente a gente faça uma mudança, e está em estudo e vai ser apresentado, que a segunda fase passe a ser, primeiro dia, linguagens, segundo dia, ou matemática, ou ciências da natureza, ou ciências humanas, ou uma combinação de 2 das 3. Sim. Então, mas isso ainda está em estudo, e quando a gente for divulgar isso, nós vamos aplicar
lá para frente, talvez para o vestibular 28, 27, não para o vestibular 26. Tá ótimo, muito obrigada. O senhor sabe que a FUVEST é o vestibular, que é o sonho da maioria dos estudantes, né? E então, para eles, eles precisam ter segurança e saber que eles são capazes. E o que é muito importante, professor, que o senhor sabe, a FUVEST está de parabéns de fazer essas mudanças, porque a cabecinha do jovem hoje é diferente. Ele está preocupado com o meio ambiente, ele está preocupado... Olha, o tema de redação que vocês colocaram, solidariedade, não é? Então, ele está preocupado com essas coisas. Hoje, o jovem é algo incrível. O jovem de exatas, por exemplo, o jovem que vai fazer uma poli. Eu fico encantada de ver como ele é generoso, como ele é. Eu fico conversando com eles, eu vejo a cabecinha deles, como mudou. Não é mais aquele jovem quadrado. Não, ele é um jovem hoje que está aberto ao mundo que estamos vivendo. Ela está se referindo a gente. Não, eu não estou, porque você sabe que meu marido também é de exatas e eu conheço, é muito Nós generoso. somos muito mais objetivos, essa mas só é a vocês são diferença. generosos, viu, Sim. Giuseppe? Mas o aluno e o professor da área de exato, ele é muito mais objetivo, Prático. muito mais prático Prático. do que os outros. Isso é verdade. Mas o mundo Não sei se é uma hoje, qualidade, né? é um defeito, Mas- mas é uma realidade. Essa é uma Mas, realidade. Giuseppe, hoje o mundo exige pessoas mais conscientes, críticas, não é verdade, professor? E é isso, por isso que a É FUVEST está isso. tendo essas mudanças. E graças a Deus que são mudanças devagar, né? Paulatinas, né? Então, Mas olha só que legal essa conversa. A gente percebe o seguinte: os professores de exatas têm outras habilidades do que os professores de humanidades, desenvolveram outras competências. É disso que a gente está falando. Não, mas o que ela falou é verdade. Mesmo eu sendo professor de matemática, eu tenho um relacionamento muito amplo e geral em relação aos alunos. Conversamos sobre tudo. Se a esse gente percebe- conhecimento do planeta é necessário, né? Não só do planeta, como de todo o espaço, né? É necessário, e a gente percebe isso, graças a Deus, que os alunos hoje são compromissados com os problemas todos, não são só ambientais, não são, mas também entender pela física, pela geografia, porque de um terremoto, pela física, pela geografia, olha lá, entender qualquer dessas situações de clima, né? E eu acho lindo quando eles interrelacionam a química com a geografia, eu fico maravilhada, tá? Então, por que hoje, toda essa mudança que está tendo de eletricidade né? Então, é uma coisa assim que é encantadora. O senhor não pode imaginar nosso contato com os alunos, como eles são maravilhosos. E mesmo os que já estão fazendo medicina na USP, que nos visitam, eles ficam maravilhados com o que eles estão aprendendo, com o que eles percebem, os horizontes são diferentes hoje. É verdade. E esse aspecto eu acho muito importante, porque a gente vai construindo o conhecimento hoje muito diferentemente do que era feito no passado. Antigamente, cada um de nós entrava numa sala de aula com uma pecinha de quebra-cabeça, ficava o semestre inteiro falando daquela pecinha de quebra-cabeça, explicando em detalhes, e o aluno não sabia onde é que ele punha aquela peça, né? Dentro do contexto mais geral do que é a realidade. E tinha um antigo professor de medicina legal na Faculdade de Direito que dizia assim, que o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até que chega uma hora em que ele sabe quase tudo, sobre quase nada. É isso aí. Linda, muita E esse mundo já passou. É bem conhecido que a gente explora muito também. Esse mundo já passou. Professor, já passou, graças já a passou. Deus, hein, professor? Graças a Deus que já passou. Professor, deixa eu aproveitar que eles elogiaram a prova, a química também nós achamos belíssima, a biologia, eles ficaram encantados com a prova de biologia, saber o conhecimento não só da biologia, juntar com a geografia, já foi assim uma prévia, né, para o próximo ano. E as provas de história e geografia, estão de parabéns, provas maravilhosas. Como o professor Giuseppe disse, textos longos, o aluno tinha que ler, mas a resposta estava contida no texto. Isso que é muito importante. Então, ver se o aluno tem essa facilidade de leitura, de interpretação que é necessária em todas as áreas do conhecimento. O médico hoje precisa saber ler, o engenheiro precisa saber ler. Então, não importa, né, a área de conhecimento, mas todos precisam dominar a leitura, né?
Então, esses textos foram muito bons. E já conseguiu a interdisciplinaridade aí entre História e Geografia nas duas provas né, que acabou de acontecer da segunda fase. Tá? Na História, coisas de Geografia, na Geografia, coisas de História, inclusive ditadura, que caiu nas duas, não é? Foi muito interessante, muito interessante. Então, de parabéns aí, tá? Toda a equipe da FUVEST e o senhor que dirige essa equipe. Eu queria Obrigado, acrescentar uma professora. coisa. Na segunda-feira eu só fui... Desculpa, professor José, mas na segunda eu só fui dormir tranquilo depois que eu vi na imprensa os seus comentários sobre a prova e os elogios que a senhora Você sabe teceu. que eu esqueci de Cada falar uma isso. delas. No ano passado, tivemos algumas encrencas com a prova de matemática. Esse ano, a coisa que mais os meus professores me chamaram a atenção, que estava tudo limpo, bem feito, nenhuma crítica, né? Porque nesse negócio da contextualização, de fazer textos longos, eu estou de acordo, eu só não concordo, nisso o Enem falha muitas vezes, que coloca um texto enorme que não serve para nada, que o aluno não precisava ter lido para resolver a questão. Eu acho isso desagradável. Mas desde que o que esteja no texto, tudo se relaciona com o que vai ser resolvido, é muito positivo e é o que aconteceu já nessa prova de segunda-feira, né? É verdade. Esses erros ou pequenos defeitos que nós tivemos na prova do ano passado, na área de matemática, eles agora não aconteceram, a gente conseguiu trabalhar junto com a banca. Isso aconteceu, professor, porque nós mudamos a composição da banca de matemática e ano passado eles estavam aí um pouquinho inexperientes. E também houve um equívoco na hora de digitar os valores na questão 2, acho, da prova dissertativa, mas deu para a gente conseguir avaliar para aqueles que tentaram fazer, que tentaram chegar a alguma solução, ninguém ficou prejudicado. Não. Mas para esse próximo ano a gente vai aprofundar ainda mais esse cuidado e essa relevância da prova e dos textos, como o senhor disse. Também é muito chato quando a gente vê um texto enorme que não serve para nada para resolver a questão. E, professor, foi muito providencial, foi excelente sair a resposta esperada no dia seguinte, porque assim não existe especulação, o senhor concorda? Sabe? É muito importante. Eu também acho. O candidato fica com aquela ideia errônea, tá? E alguém fala isso, fala outra coisa. Então, foi direto. É aquilo que os senhores querem. Então, o candidato saiu satisfeito. Acertei, errei. Já tem consciência de como ele foi. É muito melhor, tá? Parabéns. Então, a senhora sabe que a gente não divulgava as respostas esperadas. Ano passado, pela primeira vez, nós fizemos isso, mas naquele balão de ensaio era importante esperar a correção terminar para a gente ter aquele quadro geral do que foi aceito, do que não foi aceito. Mas esse ano a gente trabalhou muito firme junto com a banca. No dia da aplicação da prova, os coordenadores da banca de correção, que não são as mesmas pessoas, receberam as perguntas e as respostas esperadas, fizeram eventualmente algum acréscimo, alguma sugestão de outra via para se chegar ao resultado, e nós decidimos publicar isso para que justamente as pessoas soubessem como é que elas foram. Agora, isso não impede, isso precisa ficar muito claro, que a banca de correção acrescente outras formas vamos dizer assim, de consideração do que foi feito. Não sei se sabem, mas a gente faz uma correção teste, que depois é descartada. São 50 provas que são sorteadas das diversas cidades, das diversas regiões da capital, etc. Os corretores olham aquelas provas e, às vezes, eles percebem que existem outros caminhos para se chegar à mesma resposta. E isso não muda aquilo que já foi divulgado, mas pode acrescentar outros caminhos possíveis. Isso é importante porque ontem eu estava vendo nas redes sociais da FUVEST muita gente dizendo: e apesar da FUVEST ter dito que eles vão aceitar eventualmente outras respostas, eu estou angustiado por causa disso, por causa
não se angustiem. Deixem a banca trabalhar agora e vai ser um resultado justo. É isso que é importante. Mas essa pelo menos eu sempre falo para os alunos que eles questionam muito se ele deve escrever muito pouco, se deve fazer a conta, se deve chegar e falar, olha, tudo que você escrever será sempre bem aceito, independente de você ter errado uma pequena conta ou coisa parecida, não é? É muito importante você colocar as respostas, que é o que a banca está pretendendo. Mas o desenvolvimento teu vale. Você pode ter se enganado em alguma coisa, mas o corretor da prova, pelo menos é o que a gente espera, né, professor? Que ele avalie. Às vezes o aluno se enganou numa conta, mas isso será certamente aceito, não é? Sim. Ou não? É isso, né? É aceito, é isso mesmo. É por isso que eles fazem essa prévia com 50 provas, para poder ver como é que é. Em tal questão, estão errando muito cálculo, ou tal. Então, vamos ver, vamos maneira de escrever a resposta, né? Uma delas, várias maneiras de escrever a resposta. A gente escrevia até de 4 maneiras, né? Para evitar qualquer problema. Professor, fora um pouquinho, mas alunos que nos perguntaram que eles fizeram exatamente esses cálculos de matemática a lápis e só puseram o resultado à tinta. Será que vale? Professora, hoje em dia as provas são todas digitalizadas e o corretor vai ver sem saber se a pessoa escreveu a lápis, a caneta. Maravilha, olha, então os nossos alunos vão assistir essa live, eles vão gostar de saber isso. Que bom, digitalizadas, acabou. Mas eu acho que a lápis não escreveram nada numa prova. Pois é, mas escreveram, viu? Então, vamos ter que ver quem escreveu. Mas não deve ser maioria, é minoria isso, né? Mas, não dá nem para saber. Depois que está digitalizado e os corretores vêm pelo computador. Então, eles não conseguem nem detectar se aquilo é caneta ou é lápis. Ótimo. Então, para eles, boa sorte, porque são alunos bons que perguntaram. Imagina, fazer a lápis. Na minha cabeça, eu nunca imaginei, né? Mas sei lá. Que bom, professor. Por que a gente recomenda fazer a caneta? Sim. Porque evita de apagar. Agora, ninguém aqui na FUVEST vai ficar pegando uma borracha e apagando a resposta do candidato para digitalizar depois. Mas é de exatas, viu, professor? Vai para a Poli. Depois eu vou ver se ele entra, depois eu conto para o senhor. Na próxima encontro nosso, eu conto para o senhor. Tá bom. São alunos brilhantes e eu fiquei encucada com isso. Já me ligaram em casa, eu falei, olha, eu não sei, área de exatas, eu não vou nem palpitar. Minha área é humanas, né? Então eu falei... Mas na área de exata, o que eles questionam muito, professor, é se eles devem detalhar tudo. Falei, olha, o corretor da prova sabe do que se trata. Ele vai entender, você não tem a preocupação de que então daí decorre que é importante, então aí eu faço. Falei, muito pelo contrário, ele vai preferir que seja muito objetivo, muito prático na tua resolução. Porque eles reclamam muitas vezes, não sabem como se comportar ao redigir uma questão de matemática na prova escrita, né? Fala, faça o que você achar que deve fazer. O que tiver na tua cabeça, o corretor também sabe com certeza. Então, não tem problema você querer justificar para ele todos os detalhes, não é? Eu acho que está correta essa posição. E lembrar que, às vezes, esse ano só aconteceu em Química, mas, às vezes, na própria área de resposta já vem pré-desenhada a resposta, né? Se é para fazer um gráfico, uma tabela, então, às vezes, o próprio elaborador já dá uma pista de como responder. Se não tiver, pode ser objetivo, claro, não vai pular uma etapa extremamente importante para demonstrar o seu raciocínio, mas aquelas contas mais básicas, isso não precisa ser discriminado linha a linha. Até porque não tem muito espaço, né? Por exemplo, aquela questão dos juros que o senhor falou, se fosse detalhar muito mais, não caberia naquele espaço para resolver, não é? Foi uma questão bem longa. Exato. Não é? Professor, estamos muito felizes de poder falar com o senhor. Realmente o senhor, além de tudo, é uma pessoa objetiva, uma pessoa que realmente é incrível. O senhor sabe bem o que precisamos, né, para ajudar estes jovens. E, professor, agradecemos muito o senhor disponibilizar o seu tempo numa fase tão difícil que o senhor está tendo muitas reuniões da FUVEST para poder entrarmos no ano de 2026 e desejamos que dê tudo certo nessa nova fórmula de vestibular, que realmente é o que atende hoje a cabecinha desses jovens.
Então, as famílias têm que ficar tranquilas, porque será uma prova realmente que a FUVEST elaborará dentro do que se espera realmente que este jovem está vivendo no mundo de hoje, né? Um mundo realmente que está tendo muitas transformações. Nosso muito obrigada, muito obrigado ao professor Giuseppe, ao professor Eduardo Figueiredo, e ao senhor o nosso grande carinho. Feliz Natal. Né? Um Feliz Natal. O professor Eduardo quer desejar ao senhor um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tá? E que o nosso ano de 2026 seja maravilhoso para a FUVEST e ela continue sendo a grande universidade brasileira, latino-americana e mundial. Né? É um grande vestibular para todos, sempre foi e continuará sendo. Sempre. Sonho. Muito obrigado a vocês. Eu queria também abraçar cada um de vocês, desejar boas festas, bom Natal, bom Ano Novo, aos candidatos e às candidatas também que tenham esses momentos de confraternização com suas famílias, com seus amigos, tranquilos, sem a pressão de terem que realizar as provas na primeira semana de janeiro, já fizeram agora em dezembro, podem curtir um pouquinho, e aí lá perto do dia 24, a lista dos aprovados vai ser divulgada. Aqueles que tiverem êxito sejam muito bem-vindos na Universidade de São Paulo. Para aqueles para os quais não seja possível o ingresso nesse ano, eu desejo uma boa continuação dos seus estudos na persecução dos seus sonhos e a certeza de que esse novo modelo, esse novo programa, não muda na substância a prova que vocês já estão acostumados a responder e a enfrentar aqui no vestibular da FUVEST. Agradecemos, então, ao professor, diretor executivo da FUVEST, doutor Gustavo Ferraz de Campos, Mônaco. Doutor Gustavo foi bem esclarecedor no que será a próxima FUVEST. O Centro Educacional Objetivo agradece a todos, aos professores presentes, ao doutor Gustavo, e tudo de bom a todos os senhores.